Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 23 de novembro de 2023, você está chegando aqui no podcast do Destaque PE. Só os melhores aparecem aqui, você já sabe disso. E hoje estamos recebendo ele, que é pai, filho, advogado, cristão, vice-prefeito atualmente e pré-candidato nas eleições 2024 em Rio Formoso. Temos andado aí por muitos diretórios estaduais, prestando alguns serviços, e sempre aqui e ali a gente escuta o nome dele como hoje o nome mais forte ali na cidade de Rio Formoso. Estou falando de quem? Só posso estar falando do meu amigo Tião Barros. Tião Barros, apresente-se aí para o pessoal, para que as pessoas possam lhe conhecer um pouco. Boa noite, João Nunes, boa noite a toda a equipe do Destaque PE. Para mim é uma grande honra poder estar sendo entrevistado por você. Eu sou Tião Barros, advogado, natural, nasci na cidade de Catende, porém aos 6 anos de idade, com o falecimento do meu pai, né? Eu me mudei para a cidade de Rio Formoso, local que resido até a presente data. Muito bem, Tião. Tião, para a gente poder começar, digamos, se aprofundando um pouco mais na sua vida, porque é aquela coisa, por mais que você esteja num lugar, numa cidade ali, morando, mas tem muita coisa da sua vida que muita gente não conhece, né? Fica aquela curiosidade, aquela coisa toda. Então, fale um pouco da sua trajetória de vida, da sua história, né? Infância, enfim, aquilo que você achar melhor falar, para que as pessoas lá em casa, em todo o Brasil, também em Rio Formoso, possam conhecer um pouco da trajetória do Tião Barros. A minha vida sempre foi uma vida muito simples, né? Como falei, aos 6 anos de idade, eu me mudei com minha mãe, Isabel Cristina, que já era advogada na época, 1991, para a cidade de Rio Formoso. Fomos morar na casa da minha avó, mãe da minha mãe, Isabel Santos de Oliveira. E lá eu fui estudar no colégio Silvério Pimentel, tive como professora na época a professora Ana Goretti, que hoje é diretora dessa mesma escola, Silvério Pimentel. Essa professora é de infância? É professora de infância. E ela ainda atua na área? Ela é diretora da mesma escola que eu... Onde você estudou? Onde eu estudei, certo. Exatamente. Certo. Depois estudei na escola Pedro de Albuquerque, com a professora Aparecida, a professora Malio. Depois, continuando os estudos, estudei na escola Paulo Pessoa Guerra, também no município de Rio Formoso. Tião, essas escolas são particulares? Não, escolas públicas. Públicas? Públicas. Certo. A Silvério Pimentel, escola estadual, e Pedro de Albuquerque e Paulo Guerra são escolas municipais. Certo. E aí estudei com a professora Marta Meristein no Paulo Guerra, e depois voltei novamente para o Pedro e estudei com várias professoras. Professora Heloísa, Bebeta, Marinalva, professora Neide, Edilene, e várias, Dilma, Itamar, enfim, vários professores que ainda hoje atuam na rede de ensino do município de Rio Formoso e do estado de Pernambuco. Então você ainda é muito jovem, ou esses professores já estão velhinhos, como é essa história aí? Na realidade, está todo mundo ainda atuando? Na realidade, eu acho que eles é que começaram a carreira do magistério muito novos. Entendi. E aí a sua infância, como foi tua vida assim? Como foi que houve essa caminhada até chegar à faculdade? Nos conte mais sobre isso. Eu fiquei estudando em Rio Formoso até a 8ª série. E na 8ª série, por questões de falta de tempo, minha mãe sempre foi uma advogada militante, muito assídua, né? Na área do direito do trabalho e processo do trabalho. Então havia um pouco de dificuldade em me manter em casa e tudo, então convencionamos a minha ida para o Educandário Nordestino Adventista. Eu fui interno em um colégio chamado Educandário Nordestino Adventista em Belém de Maria, né? E lá nesse Educandário... Belém de Maria fica em Pernambuco? Belém de Maria, depois de Catende. Certo. Depois de Catende. Entendi. E lá nesse colégio eu tive muito contato com os princípios bíblicos do cristianismo, aprendi muito sobre a Bíblia, me batizei na época na Igreja Adventista do Sétimo Dia
e aprendi muito sobre música. Eu fazia conservatório de música, aí me despertou o amor, né, pela música, e vi que tinha um pouco de aptidão e talento para a questão musical. E aí comecei a cantar coral, né, no coral do ENA, e também fazer cursos de violão e de piano, instrumentos que até hoje eu tenho em minha casa e essa é meu hobby, né? Então, daí vem minha predisposição, meu contato com a música. No ano 2000, com as enchentes que deram na Mata Sul do estado de Pernambuco, o colégio se acabou. Belém de Maria ficou embaixo d'água. E o colégio, que o rio passava no meio dele, ficou totalmente destruído. E aí impôs a necessidade de eu voltar para Rio Formoso para poder cursar o terceiro ano do 2º grau. E aí eu fiz o terceiro ano do 2º grau no Colégio São José, na cidade de Barreiros, porém morando em Rio Formoso, e comecei o curso de Direito imediatamente, seguindo todos os dias de Rio Formoso para Recife, num transporte escolar que era pago por nós mesmos. Quanto tempo aí esse percurso que você tinha toda noite para... 1h30, Rio Formoso, 1h30 Recife. No geral, ou 1h30 indo, 1h30 vindo? 1h30 indo e 1h30 voltando. Então, todos 3 horas de viagem por dia para poder estudar direito. É uma batalha, né? Durante todos os 5 anos da faculdade, a gente ia e voltava todos os dias. Eu lembro que na Kombi do senhor Edno Barros, que é conhecido por Maguila. Era uma pessoa que até hoje mora lá, uma pessoa comerciante, e ele tinha esse veículo e fazia esse transporte alternativo de levar os estudantes. E aí a gente pagava para ele por mês, e ele pegava um grupo em Rio Formoso, outro grupo seria e a gente ia para a faculdade. Era assim. Muito bem. Você tem filhos, família? Como é que é a sua vida familiar? Eu tive um primeiro relacionamento, em que tem o meu filho mais velho, o Arthur Bartolomeu de Barros, ele tem 17 anos, e vai fazer 18 agora. Certo. E tenho o meu segundo filho, que é o Miguel, que é do meu relacionamento com a Marília, né, com a qual eu já estou casado desde 2008. Certo, muito bem, Tião. Vamos lá. Quais foram, todo mundo, Tião, todas as pessoas, todos nós, eu tenho, o pessoal da produção ali tem, todo mundo tem um momento difícil na vida. Você que está aí me ouvindo agora, você de João Pessoa, Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, você de Brasil, até de fora do Brasil, caso esteja assistindo, todos nós enfrentamos desafios, momentos difíceis, momentos de aperto, momento de falta de dinheiro, momento de tudo. Do mais rico ao mais pobre, todo mundo na vida enfrenta desafio. Você sabe disso mais do que eu. Então eu pergunto, Tião, você passou por algum grande desafio na vida? Qual foi esse grande desafio? Como você se superou? Eu acho que os desafios, eles vêm para a nossa vida para que possamos nos fortalecer, né? Se nossa vida fosse um mar de rosas, eu acho que a gente não estaria apto para poder enfrentar todas as provações e assim os testes que a vida nos impõe, a fim de que nós possamos evoluir e crescer. Então, assim, eu só agradeço muito a Deus por tudo que passei, inclusive nos momentos difíceis. Sei que hoje vieram para poder eu ser a pessoa que sou hoje, e se enfrento algum desafio hoje é para poder crescer e aprender mais. Então, como qualquer pessoa simples e humilde, eu tive muitos desafios. Desde chegar à faculdade, de fazer a prova da OAB, foi muito difícil, estudar para a OAB. Na época que meu primeiro filho nasceu, eu não tinha tanta estabilidade financeira, mas trabalhei, estudei, graças a Deus deu tudo certo. Minha primeira candidatura de vereador, né, no município de Rio Formoso, foi exitosa. Eu fui eleito como um dos vereadores mais votados. Foi um desafio também que foi superado com êxito. Então, ao longo do percurso, não era fácil. Não, nunca ganhou, foi fácil. Mas não foi fácil. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. E graças a Deus, Deus sempre esteve conosco e a gente sempre teve força de vontade e muitas pessoas que nos ajudaram. E a gente está aqui para poder agradecer a Deus por tudo que a gente viveu e passou e ainda continua passando. Então, assim, tive vários desafios, mas todos necessários e bons. Tião, existe uma diferença entre alegria e felicidade. Alegria, ela pode ser encontrada, por exemplo,
numa festa, num relacionamento. A alegria pode ser encontrada quando você ganha numa loto, numa Mega Sena, num prêmio, um carro, enfim. A alegria está relacionada a algo que é passageiro, que não tem essa conexão muito íntima com a vida, com a alma, diferente de felicidade. Felicidade é uma coisa que está mais ali na alma, a felicidade é algo mais constante, algo mais profundo, digamos assim. Então eu pergunto, o que é felicidade para o cidadão Tião Barros? Sempre falando, olhando para a câmera ali. Felicidade para mim, sem nenhuma dúvida, é poder ser útil, é poder servir à coletividade. Eu sempre falo que se a vida de um ser humano se reduzir a apenas ele e a família dele, essa vida é uma vida inútil. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, podemos contribuir e muito para a felicidade de outras pessoas, coletivamente. É aquilo que Deus quer, na verdade, né? É o que chamamos os ensinamentos bíblicos. É o que chamamos de fraternidade. Amor fraternal. Exato. Solidariedade, né? E eu encontrei a minha entrada na política, ela se deu justamente através disso, do meu desejo de querer implementar aquilo que a gente via nas normas do direito, do ordenamento jurídico, e que a gente não via aquilo na realidade social. Na prática. Na prática, na vivência, na né? vivência dos seres humanos. Então, eu entrei na política justamente para isso, para tentar, de alguma maneira, falar sobre a existência de um verdadeiro abismo que existe entre o que está no campo do ideal, do dever ser, e o campo do ser. Aí você me traz a seguinte reflexão. Como vice-prefeito, logicamente você tem limitações, né? E você sendo uma pessoa que se preocupa com o social, que tem essa alma aí, até eu costumo dizer que todo músico, principalmente o pianista, o violonista, são pessoas que têm alma, são poetas. E se é poeta, tem amor à vida, tem amor às pessoas, vê o mundo com outros olhos, né? O poeta, ele tem uma visão diferente, digamos assim, de quem não é um poeta. Mas você, na condição limitada de vice-prefeito, como foi que você conseguiu desenvolver algo, ou como você se sentia vendo, por exemplo, que todo lugar precisa, a sociedade precisa de uma cobertura, de uma cobertura num campo social, seja na questão de estrutura, de infraestrutura, de saúde, de educação. E como você falou aqui, que você gosta de servir, de fazer o bem, e estando na condição de vice, isso não dificultou um pouco você poder ver ser realizado no município onde você é vice os seus sonhos? Sim, sem nenhuma dúvida. O vice não é gestor de recursos públicos, né? Mas eu costumo dizer que a gente não precisa ter cargo público para poder desenvolver atividades que sejam de interesse e benefício coletivo. Certo. Então, mesmo como vice-prefeito, durante o período que eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, a gente tentou desenvolver umas atividades de interesse de toda a agricultura, de toda a comunidade rural no município. A gente tentou garantir a compra institucional via PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, para que os produtores, os agricultores pudessem vender os seus produtos à alimentação escolar, e de certa maneira isso foi travado pela atual gestão, porque a venda não foi feita a contento. A gente tentou criar um PA municipal e não foi possível. Hoje, como vice-prefeito, a gente tentou trazer o projeto Quintais Ecoprodutivos para o município e trouxe. A gente formalizou parcerias com a Caritas, com a Serviço de Tecnologia Alternativa, parece que aqui, de Glória do Goitá, o CERTA, que formalizou o projeto Semeando Agroecologia junto aos agricultores de Rio Formoso. A técnica era inclusive lá do município. A gente hoje tenta fazer as atividades de criação de associação de bairro, porque eu acredito que é muito importante a população ela se apropriar de temas de natureza coletiva para lutar coletivamente por benefícios e não de maneira individual.
Então, assim, tem diversas formas que a gente, enquanto cidadão e político, a gente pode atuar no sentido de melhorar a realidade social do município. Desde bolar uma política pública que atinja uma coletividade ou até trazer turistas para conhecer o nosso município de Rio Formoso, ajudar os nossos barqueiros, né? Como a gente fez uma luta muito grande no ano passado, ano retrasado, em relação à implementação do ZATAM, que é o Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas do Rio Formoso, no momento em que os barqueiros do município estavam sem poder exercer a atividade da exploração do turismo náutico, porque os catamarãs estavam pegando todos os passageiros e os nossos barqueiros estavam sem possibilidade de poder explorar o turismo. A gente foi para a praia com microfone, falou a verdade e foi editado um decreto também por causa da nossa manifestação. Então, assim, como cidadão, a gente tem diversas maneiras de atuar no sentido de ajudar coletivamente a população. Tião, aproveitando essa parte de vice, de prefeito, de gestão, eu estive com uma equipe fazendo um trabalho, né, de pesquisa recentemente na cidade de Sirinhaém, Sirinhaém, que fica bem pertinho lá de Rio Formoso, e paramos em uma peixaria lá para almoçar, enfim. E escutamos ali algumas pessoas falando de Rio Formoso, e no meio lá alguém comentou o seguinte, que você não estava mais com a prefeita, você acabou de falar isso agora, né? Não sei se você tocou se foi essa a ideia, mas que você não estava mais com a prefeita, você tinha rompido com a prefeita, e que hoje você, na pré-campanha, pontua o dobro, foi isso que eu escutei, o dobro do que pontua lá a pessoa que ela indica. Primeiro, se isso é fato, e segundo, por que esse rompimento, e na sua ideia, por que essa pontuação boa, né? Já que você falou que dessa questão aí, que você tentou algumas coisas, houve algumas coisas que foram viáveis, outras foram impedidas, enfim. Mas como você enxerga isso e até que ponto isso é real? Isso que se espalha de que você está com a pontuação acima de quem hoje está na gestão, da indicação da prefeita. Como você enxerga essa questão dentro de uma realidade hoje? Veja bem, em relação ao meu relacionamento com a atual gestão, como falei, eu aceitei ser vice-prefeito com a condição de desenvolver uma atividade de interesse público para a população de Rio Formoso. E durante todo o período em que eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente, eu encontrei... Além de vereador, além de vice, você era secretário exatamente. De Meio Ambiente? De Agricultura, e Meio Ambiente certo. Do município. Então, eu encontrei muita dificuldade para poder desenvolver as atividades próprias da Secretaria de Agricultura e de Meio Ambiente. Ou seja, é como se tivesse colocado um cabresto ali para você não poder... Para você ter ideia, eu não tinha um veículo para me deslocar no campo. Então, Entendo. Como é que você é secretário de Agricultura e Meio Ambiente de um município e você não tem sequer um veículo para poder você fazer nem a fiscalização ambiental, porque Rio Formoso é um município que tem diversas áreas de preservação permanente, como Mata Atlântica, manguezal, fontes naturais de água, bem como a promoção da assistência técnica aos agricultores. A gente precisa conversar e saber o que é que está acontecendo com os agricultores. Então, assim, no começo a gente tinha uma patrulha mecanizada conosco, em que a gente desenvolvia as atividades junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, porque eu acredito na gestão participativa. Não é o prefeito que vai dizer tudo o que vai acontecer na cidade. É a população que tem que ajudar a administração pública a formular as políticas que vão atendê-las, porque é quem está na base, quem mais sabe da necessidade. Então, ciente disso, a gente formulava essas políticas da agricultura nas reuniões que ocorriam no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que eram reuniões do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. E ali a gente programava a atividade das máquinas e dos técnicos durante o mês inteiro. E, por vezes, a gente fazia uma programação e essa programação era totalmente retirada. E eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que participavam desse conselho e sabem do que eu estou falando, porque na reunião seguinte a gente ia lá e dizia por que a programação não foi cumprida conforme havia sido planejado. E aí a administração pública, a atual gestão, retirava esse planejamento. E aí a gente ficava mal visto perante os agricultores. Então isso fez com que eu
não tivesse mais condição nenhuma de continuar junto da administração desenvolvendo qualquer atividade, já que o que a gente planejava não era executado. Tião, com essa biodiversidade aí que você citou, perto de praia, perto de tantos lugares ali turísticos, Rio Formoso é uma cidade bem explorada turisticamente, hoje ou não? Não, absolutamente não. Rio Formoso é uma cidade que tem todo um acervo histórico, cultural e de belezas naturais, que precisa ser melhor explorado em benefício do seu povo. Até porque, né, atrapalhando já, quando uma cidade se desenvolve turisticamente e atrai turistas, o dinheiro gira na cidade, ou seja, melhora a economia, melhora a vida do povo, melhora a estrutura, melhora a arrecadação, melhora tudo. Mas continue para que a gente possa entender por que essa incógnita, né, digamos assim, lá em Rio Formoso, sendo uma cidade que tem esse potencial tão grande. Perfeitamente. Rio Formoso é uma das cidades mais antigas do estado de Pernambuco, com igrejas do século XVII, com a história da Batalha do Reduto, um foco de resistência contra a invasão dos holandeses em 1633. Então, Rio Formoso tem uma gastronomia apurada, Rio Formoso tem comunidade quilombola, e hoje eu quero parabenizar a comunidade quilombola do Engenho Siqueira, pelo Festival hoje da Consciência Negra, que realizou, inclusive a Rede Globo estava lá, e demonstrou a força e o trabalho daquela comunidade quilombola em manter vivo e aceso as memórias dos seus ancestrais, com a gastronomia apuradíssima, com um roteiro de turismo de base comunitária, isso tudo feito pelos próprios moradores da comunidade quilombola, em parceria com a APA de Guadalupe, certo? Então, assim, a gente tem um município que tem muito potencial para crescer turisticamente, que tem passeios de barco, que tem Mata Atlântica, que tem manguezal, que tem gastronomia apurada, que tem artesanato, que tem Praia da Pedra, que tem a Praia do Reduto, que tem um acervo gigantesco histórico, e que, infelizmente, o turista ele passa na nossa porta com destino a Carneiros, Maragogi e Tamandaré, e não há um incentivo do poder público em fazer com que ele entre na nossa cidade e gaste os seus recursos no município, ou que faça um passeio de barco saindo de Rio Formoso com destino a Praia da Pedra, Praia do Reduto, Carneiros, Guadalupe, Tamandaré. O que falta para isso acontecer? Interesse. Para tudo isso funcionar e a cidade melhorar? Sem nenhuma dúvida, interesse e investimento da administração pública municipal. Complicado, né? Mas acontece, né? Isso faz parte do processo. Infelizmente, é isso que a gente vê em muitos lugares e é uma realidade. Tião, como iniciou a sua história na política? A partir de quê? A família política? Vem de parentes, de avô, de avó? Como se deu o seu ingresso no meio político? Como falei, o meu primeiro contato com a política foi através do direito, porque o direito é a criação das normas jurídicas. Sim. Né? Então, através do direito, estudante de direito constitucional, estudante de direito público, a gente vê um verdadeiro abismo entre o que está posto no ordenamento jurídico e a realidade social. E a gente se inquieta naquele sentimento de fraternidade, naquela execução dos princípios do cristianismo, que a gente tanto aprende na igreja, e do amor, da prática do amor ao próximo, a gente junta isso com o direito e a gente se inquieta, e a gente quer ver a mudança na realidade social. Foi quando eu fui convidado para ser candidato a vereador. Na época eu era procurador da Câmara de Vereadores do município de Rio Formoso. Eu dava pareceres em todos os projetos de lei que chegavam até a Câmara. E aí eu aceitei a incumbência de ser candidato a vereador do Rio Formoso. Fizemos uma campanha limpa, uma campanha propositiva, e eu tive a honra de ser o terceiro mais votado naquele período, e fui eleito pela oposição do município de Rio Formoso, como vereador mais votado da oposição. Pegando um gancho nessa parte do direito, que envolve justiça, né? Nós sabemos, todo o povo pernambucano sabe, já está careca de saber, que a criminalidade em Pernambuco é algo
eu vou usar um termo aqui, é algo do capeta, né? Em Pernambuco a criminalidade está uma coisa horrorosa. Semana passada roubaram um carro de um amigo meu, outro dia lá junto da minha casa foi bala para cima, bala para baixo. A criminalidade está alarmante, está gritante dentro do nosso estado. Eu não vou falar nem Brasil, vou falar só Pernambuco. Na sua visão, o que é que os gestores, né, os gestores públicos deveriam fazer para minimizar ou mudar essa realidade, já que você é da área do direito? Eu encaro a segurança pública, o investimento na segurança pública sobre dois aspectos. Primeiramente, o aspecto preventivo. A administração pública, eu acredito que tem diversas formas de realizar investimentos no sentido de dar oportunidade aos jovens para que eles possam desenvolver aptidões a fim de que não se enveredem pelo caminho da criminalidade. É aquela coisa, mente desocupada, oficina do capeta. Ocupou a mente, aí já vai ter o que fazer. Exatamente. Então existem diversos canais, dentre os quais a educação é fundamental. Toda a formação acadêmica, a melhor formação é fundamental, mas além da educação existem outros canais de assistência social que podem ser realizados no sentido de retirar o jovem do caminho da criminalidade, como por exemplo, cursos profissionalizantes, como por exemplo, o investimento no esporte, como por exemplo, o investimento na música. Quantos? A música liberta muita gente. Absolutamente. Então, esse é o aspecto preventivo, muito importante. Você impede dele, você já trabalha antes do ingresso na criminalidade. E tem outro fator também, que eu vou falar, é um fator polêmico, mas eu acredito nisso. É o cuidado, é polêmico, mas eu vou falar. É o cuidado com os egressos do sistema prisional. Porque um jovem que comete um crime de menor potencial ofensivo, um crime de porte ilegal de arma de fogo, um crime em que ele vai passar pouco tempo preso, ele precisa ter, de alguma maneira, o aparato do estatal para não voltar. E não há esse cuidado. A pessoa ela é absolutamente discriminada, de todas as maneiras possíveis. Ela é rotulada pela sociedade. Existe um projeto do Ministério Público chamado Cidade Pacífica, que dentre um dos tópicos elencados pelo Ministério Público como ação a ser realizada pelo município é justamente o cuidado com os egressos do sistema prisional, a fim de que esses não retornem a delinquir. Então, dentro do sistema de investimento preventivo na segurança pública, eu acredito que esses métodos são muito importantes. Dentro do aspecto repressivo, e aí eu vou falar da questão do município. A gente sabe que o município tem guarda municipal. E a guarda municipal, ela é hoje regida pela Lei Federal 13.022, que estabelece o Estatuto dos Guardas Municipais. Que essa lei, ela deu uma alargada, uma abrangida nas competências dos guardas municipais, que antes eram apenas guardas de patrimônio público. E hoje, de acordo com essa lei, eles passam a ser guardiões dos direitos fundamentais das pessoas, entre eles o direito à vida, o direito à integridade física, o direito de ir e vir. Então tem que haver uma estruturação maior da guarda municipal pelos municípios, a fim de fazer as devidas divisões com as suas especificidades, como guarda de trânsito, guarda ambiental, e Rio Formoso tem muita área de meio ambiente para ser preservada, Mata Atlântica, manguezal, fontes naturais de água, leito de rio, guarda civil, que é o guarda dos direitos fundamentais, e o guarda de patrimônio público. Né? Então, é preciso haver a regulamentação da guarda municipal com a dotação de poderes desses guardas, a fim de que eles possam ajudar a polícia militar na garantia da ordem pública. E, no ponto mais importante, a questão da polícia militar, né, que é o que, em fato, detém a competência constitucional de garantir a segurança pública no município e no estado. E um dado importante é que hoje, no município de Rio Formoso,
não existe nem um policial militar lotado permanentemente para garantir a segurança do município. Então, o povo lá está entregue aqui, as baratas? Como Hoje, é que pode isso? no município de Rio Formoso, não existe nenhum policial militar permanentemente lotado para garantir a segurança da cidade de Rio Formoso. O que existe é quando há eventos, então se faz um extra. Eles são convocados extraordinariamente para cobrir eventos. Mas há mais de 2 anos que o município de Rio Formoso, um município com 20 mil habitantes, não tem sequer um policial militar permanentemente lotado para a garantia da segurança da população. Isso é um absurdo que eu preciso denunciar aqui. E pedir ao governo do Estado que, por favor, promova a ida de policiais permanentemente para o município de Rio Formoso. Tião, a explanação que você fez aqui sobre a prevenção e a repressão é algo que, por mais que a pessoa tenha apenas um neurônio funcionando, ela entende que é algo crucial para mudar a história da criminalidade de qualquer lugar. O que eu não entendo é por que esse tipo de coisa não acontece, essas ações não são colocadas em prática. Então isso é algo realmente muito danoso para a sociedade. Emendando já nessa questão, eu quero lhe fazer uma pergunta, porque também vem a calhar com isso, né, que é a questão de escolha. Na sua opinião, o que falta, o que está faltando para a população, o cidadão, o primeiro voto, para que essas pessoas saibam escolher bem, por mais que a política se torne racional, porque política hoje não é mais dar boné, não é mais dar camisa, não é mais show, né? Antigamente era showmício, o cara que botasse Michael Jackson ia ganhar de quem botasse Tiririca. Aí não tinha como concorrer. Hoje não, hoje a coisa é muito mais racional, a coisa é muito mais consciente. Mas, na sua opinião, o que falta para que a população saiba, de fato, escolher os representantes, não usando só o coração, mas a razão? Eu acho que alguns critérios devem ser postos para a escolha do candidato. Quais seriam? O primeiro deles é escolher pessoas que, de fato, se interessem por assuntos que digam respeito à satisfação do interesse público da população em que ele está inserido. Então, votar em candidatos que nunca participaram de absolutamente nada que diga respeito à realidade social do município, e de repente se arvoram e se aparecem como candidatos e grandes salvadores da pátria, está muito claro que os interesses não são de poder resolver os problemas da cidade, mas sim de garantia do poder para eles ou para o grupo que eles eventualmente representem. Então, os critérios de escolha que eu acredito que são verdadeiros e claros para que a população possa ter são, primeiro, que o candidato more na cidade, que o candidato tenha uma vida pública dedicada à cidade e que o candidato ele apresente, de fato, verdadeiramente, interesse em ajudar a cidade a ultrapassar todos esses problemas, mas não apenas no discurso, com ações concretas e efetivas. E que essas ações não venham apenas postas agora, na época de eleição, mas já venham há um tempo. Tião, de um modo geral, né, a gente não vai generalizar 100%, mas existem ainda aqueles candidatos, aqueles pré-candidatos, candidatos que acham que o voto é um produto, ou seja, que a pessoa, na verdade, é um produto, que tem um valor, e o valor é limitado, o valor é 100, é 200, é 500, é 1000, não sei. Como você vê esses políticos que a única forma de barganhar o voto é o dinheiro? Por que isso acontece e por que só barganha com o dinheiro? Porque não tem outra capacidade, porque não tem capacidade de outra forma, porque não tem ética, porque não tem moral, e o eleitor que se vende, e o pré-candidato também que negocia. Como você vê a negociata no meio político e qual o resultado disso final para a sociedade como um todo?
O grande problema é justamente quando os interesses particulares, eles se sobrepõem aos interesses públicos. Dentro da administração pública, a gente tem dois princípios que são muito próprios do direito administrativo e que eu costumo dizer que eles regem o regime jurídico administrativo. É a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Então, quando a coisa inverte, quando os interesses particulares eles colocam-se acima dos interesses públicos, a gente vê justamente o que está acontecendo em diversas cidades, em que a população fica sem direito à boa prestação do serviço público, enquanto que alguns grupos políticos enriquecem da noite para o dia, utilizando-se justamente desse dinheiro público para poder enriquecer a revelia do povo. Então, o interessante é fazer com que cada vez mais haja o pensamento coletivo. A população ela tem que se unir enquanto povo, enquanto categoria, enquanto bairro, enquanto classe, não para oferir benefícios individuais, mas para lutar por benefícios coletivos, porque esses benefícios coletivos, eles têm natureza permanente. E eles não vão atingir só uma pessoa, mas vão atingir um grupo indeterminado de pessoas. Então eu acho que tudo isso que está acontecendo é reflexo do individualismo que já existiu no passado. E eu tenho certeza de que hoje o povo está de olhos bem abertos para esta realidade e está querendo promover para o seu próprio bem, enquanto povo coletivamente considerado, essa mudança que é tão necessária. A filosofia aristotélica, que é uma filosofia que eu aprovo, eu apoio, diz que a política ela deve ser um meio para gerar a felicidade coletiva, a felicidade do cidadão, né? Tem a ver com ética, enfim. E o que a gente vê é o seguinte, quando esses políticos, né, que deveriam fazer isso, né, de gerar felicidade coletiva, o que a gente vê, na verdade, é a felicidade familiar e, de certo modo, o desprezo da classe, dos eleitores. Então, na sua opinião, por que sempre a gente é acostumado aí a ver que quem é beneficiado de fato são os políticos, os seus, de repente uma câmera toda manipulada, que só balança a cabeça, feito largatixa, e a vida do povo cada vez pior, ou seja, beneficia a vida do político, mas não beneficia a vida do povo. O que é que você acha dessa cultura? O que é que está acontecendo? Por que é assim? O que pode ser feito para mudar isso? Justamente o que eu falei, o sentimento de coletivo de melhoria da realidade social da cidade como um todo. É isso que tem que brotar cada vez mais no coração das pessoas. Enquanto o individualismo ele persistir, a tendência vai ser com que grupos políticos e econômicos se aproveitem dessa situação e continuem comprando o voto das pessoas. Mas, como falei, eu acredito muito no povo e na atual conjuntura política que a sociedade está a vivenciar. Hoje, com a vinda de meios digitais, todas as pessoas têm acesso a todas as informações. Então, estamos na era do esclarecimento geral. Só quem é cego, até quem é cego pode ver o que de fato acontece. Então, eu acredito muito que dias melhores virão em que a população irá coletivamente agir no sentido de pensar numa sociedade melhor, numa cidade melhor, coletivamente falando. Tião, olhando nos olhos da população ali, olhando nos olhos do povo brasileiro e nos olhos também, em especial, dos cidadãos da sua cidade, que conselho você daria para eles, para que soubessem escolher o candidato ideal? O político
menos ruim, o político bom, digamos assim. Que conselho você daria para essa população que de repente ainda se ilude fácil, se perde no caminho? Que conselho você daria para que eles soubessem decidir certo a escolha do voto? Como falei, escolham aqueles candidatos que já têm uma história de vida e de luta em defesa de pautas coletivas. É isso. E que estão perto da população. Não apenas agora, durante o período eleitoral, mas já... Porque antes todo mundo é santo, exatamente, né, Tio? Exatamente. Na sua visão política, jurídica e como cidadão também, quais são os grandes desafios da sociedade hoje que precisam ser superados, que precisam ser trabalhados? Eu acredito que a conquista os grandes desafios da sociedade em termos humanos é justamente o cultivo desse sentimento coletivo de fraternidade, de solidariedade, de deixar um pouco o individualismo de lado e pensar na garantia do bem comum, não só para si ou para a sua família, mas para todo o contexto de sociedade em que se está inserido. Porque não adianta a gente viver, e acontece muito isso, as pessoas vivem para ganhar dinheiro. E quanto mais dinheiro se ganha, mais dinheiro se quer. E quanto mais se ganha, mais se quer. E aí, de repente, você está velho e vai acabar gastando tudo que você conquistou com uma doença, enquanto que você, enquanto cidadão, enquanto ser humano, você pode ajudar na construção da vida de tantas pessoas. E quando a gente ajuda outras pessoas, a gente também está se ajudando. E a gente se sente feliz com isso. É dando que se recebe, a gente sabe disso. Eu costumo dizer sempre, em algumas palestras aí que eu faço, capacitações, e eu faço desafios. Eu falo, olha, saia uma semana inteira com o semblante fechado, cara feia, ali invocado, sério, não ria para ninguém, não dê um bom dia a ninguém, e avalie o comportamento das pessoas durante essa semana com você. Como as pessoas vão reagir, como elas vão te olhar. E na outra semana você ria para todo mundo, dê bom dia, dê um sorriso, aperta a mão, chega ali, seja super simpático e avalie o comportamento dessas pessoas com você na semana seguinte. Então é aquela coisa, como você falou, né, dando que se recebe. Quando você dá o que é bom, você colhe o que é bom. Quando você dá o que é ruim, você colhe o que é ruim. Né? A gente está cansado aí de ver, por exemplo, políticos que na base do dinheiro fizeram fortunas, compraram votos, se elegeram, se reelegeram, mas aí daqui a pouco tem a Draco na porta, tem a Polícia Federal de 6 horas da manhã, depois tem 200 anos de prisão. E, na verdade, será que valeu a pena? Então, não vale a pena, né? Isso é algo que, infelizmente, ainda acontece muito em nosso país, é algo que eu lamento. A minha visão de política é uma visão totalmente diferente, eu acredito que se alinha com a sua visão, a questão mais... O povo, o ser humano, carência, é triste, Tião. A gente vê, por exemplo, uma idosa de 80 anos ter que ir de 3 da manhã, meia-noite, dormir num posto para conseguir uma ficha para extrair um dente, meu amigo. Isso é uma coisa absurda, parece que a gente está na pré-história ainda. Então eu acredito, meu amigo, minha amiga de todo o Brasil, que o país só vai mudar quando nossa mentalidade mudar. Quando os nossos desejos, pensamentos e atitudes mudarem também. Porque nada muda se a mudança não acontecer primeiro dentro da nossa mente. Então pense nisso. Já estamos chegando ao final. Eu não gosto de live de 2 horas, porque ninguém aí tem saco para ficar com a bunda no sofá 2 horas assistindo uma live. Então a gente já vai para o final e eu vou deixar você, Tião, deixar sua mensagem, né, para a sua população lá, querida, de Rio Formoso. Agora você... Fique à vontade para deixar a sua mensagem. Existem, como falei, existem várias maneiras de que podemos ser útil à humanidade, né? Dentre uma delas, algo que eu gosto muito, é a preservação ambiental, né? Agora todos estamos sofrendo uma onda de calor supremo. Muito forte. E na minha região nós estamos tendo muitas queimadas
muitas queimadas de Mata Atlântica. Então, muito disso é a ação do homem, a ação negligente. E precisamos garantir a preservação dos recursos naturais para a fruição desses recursos para as presentes e para as futuras gerações. Então, muito importante também a problemática e a ação da educação ambiental das pessoas para que nós possamos garantir um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Então, deixe agora a sua mensagem para os cidadãos lá de Rio Formoso. Rio Formoso é a terra que amo, Rio Formoso é a terra que me acolheu com 6 anos de idade, Rio Formoso é a terra que fui vereador, que fui vice-prefeito, que fui procurador, que fui secretário da Câmara, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, fui advogado, advoguei durante muitos anos, e é a cidade que sonho e que tem muitas potencialidades que precisam ser adequadamente exploradas em benefício do seu povo, né? Então, assim, amo Rio Formoso e quero poder continuar contribuindo para que minha cidade cresça e se desenvolva a contento. É isso aí, pessoal. Desejo a todos uma excelente noite. Continue seguindo nossas redes sociais, o Instagram, Blog Destaque PE, o do Tião aqui, tiãobarros.pe, e o nosso canal do YouTube, Destaque PE. Destaque PE, só os melhores aparecem aqui.